Aqui é o professor Alisson e eu estou trazendo nesse vídeo aqui para vocês alguns exercícios resolvidos sobre a primeira lei de Mendel e o quadro de Ponet. Então utilizem esse vídeo para vocês realizarem a nona lista de ciências e para vocês também entenderem de uma vez por todas como que é essa lógica da primeira lei de Mendel e toda essa matéria, certo? Então vamos lá. Antes de começar os exercícios, vamos relembrar algumas coisas. Uma coisa que mais estão enrascando, que mais estou percebendo que ainda não entenderam, é a respeito desse conceito da primeira lei de Mendel, certo? Então, o que diz essa primeira lei de Mendel? Ela diz que cada característica é formada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, o que Mendel quis dizer primeiro sobre fatores, que são os alelos e os genes, certo? E os gametas são os óvulos do espermatozoide, certo? Então, vamos entender o que Mendel quis dizer com isso. Mas vou dar só um parêntese aqui. Outra coisa que eu também estou percebendo que o pessoal ainda não se ligou é que todos os seres vivos eles são formados pela união de óvulos e espermatozoides. Não necessariamente óvulos e espermatozoides, mas a união de gametas, certo? Então, nós viemos da união do óvulo da nossa mãe e do espermatozoide do nosso pai. Então, eu acredito que vocês saibam disso. Que eu acho que não tem ninguém que acredita que a gente veio de uma plantação de repolho, da cegonha. Não, né? Acho que não. Então, a gente tem que lembrar disso, tem isso em mente, que todos os seres vivos são formados pela união de gametas dos seus pais, certo? Então, o que isso tem a ver com a primeira lei de Mendel que a gente vai entender? Tem a ver que dentro desses gametas vai ter os alelos, certo? Então, quando os gametas se fundem, os alelos vão se fundir também. Então, a união dos gametas quer dizer a união de alelos. Então, todos os alelos que formam cada uma das nossas características, eles são unidos para formar os indivíduos, para nos formar, certo? Então, um genótipo ele é formado pela união de alelos, mas esses alelos eles se separam na formação dos gametas. Então, vamos entender melhor isso daqui. Como exemplo aqui, olha só, um pai, Bzão, Bzinho, e uma mãe, Bzinho, Bzinho, certo? Então, na hora da formação dos gametas desse pai, os alelos que formam o seu genótipo vão se separar. Olha aqui, de um lado foi Bzão, do outro lado foi Bzinho. Então vai formar espermatozoides Bzão ou Bzinho, certo? Então vai ter uma probabilidade de 50% dos espermatozoides desse pai ter o alelo Bzão ou o alelo Bzinho, certo? Então, na formação dos gametas do pai, os alelos se separaram na formação desses gametas, certo? Mesma coisa que da mãe. Uma mãe Bzão, Bzinho vai formar óvulos Bzão ou Bzinho, certo? Então, os alelos que formam o genótipo dela, vão se separar para formar gametas, para formar óvulos ou Bzão ou Bzinho. Então, por isso que eles se separam. Eles vão independentemente para cada um dos gametas, certo? Então, eles têm uma chance de 50% de ir para cada um dos gametas que os dois produziram, certo? Então, essa separação dos gametas, logo mais tarde vai acontecer a união deles. Como assim? Vai acontecer a união dos gametas do pai e da mãe. Um espermatozoide vai fecundar um óvulo e essa união desses dois gametas vai determinar o genótipo do indivíduo, certo? Então vamos entender isso daqui melhor. Imagina aqui um espermatozoide Bzão que fecunda
um óvulo besão. O indivíduo que nascer dessa união vai ter um genótipo besão-besão. Um espermatozoide besão que fecunda um óvulo bezinho, o indivíduo que nascer vai ser besão-bezinho. Agora, um espermatozoide bezinho que fecunda um óvulo besão vai nascer besão-bezinho, certo? Então, só uma coisa que eu estou percebendo também, que muitos estão colocando o bezinho na frente do besão. Uma regra é que o alelo dominante vem sempre na frente, certo? Vou explicar mais pra frente sobre isso, certo? Então, um espermatozoide bezinho que se uniu com o besão vai formar besão-bezinho, besão na frente. E um espermatozoide bezinho que se une com o óvulo bezinho vai formar um indivíduo bezinho-bezinho, certo? Então, olha o que a gente tem aqui. A gente formou 4 possibilidades diferentes que poderia nascer da união desses dois pais aqui, certo? Então, essas 4 possibilidades, o que formou? Um quadro, ixi, ficou torto, formou o nosso quadro de Punnett. Olha só o nosso quadro aqui. Tá aqui. Um quadro ou quadrado, tanto faz. É o nosso joguinho da velha da genética, certo? Então, o que o quadro de Punnett vai simular para a gente? Vai simular todas as probabilidades que podem existir no cruzamento de dois indivíduos, certo? Então, a probabilidade aqui deu que 50% desses indivíduos desse cruzamento poderão nascer besão-bezinho. 25 besão-besão e 25 bezinho-bezinho. Como eu disse, no outro vídeo, cada quadro desse representa 25% de chance, certo? 100% dividido por 4 dá 25, certo? Então, tenham isso na cabeça de vocês, essa separação dos alelos na formação dos gametas e que o quadro de Punnett representa a união desses gametas, certo? Beleza? Então, continuando. Então, o que a gente está vendo aqui é herança por dominância. Toda aquela parte que eu passei para vocês do vídeo anterior é herança por dominância. O que isso quer dizer? É um tipo de herança que possui alelos que impedem a manifestação de outros. Então, nessa herança por dominância, os alelos podem impedir a manifestação de outros. Qual que é o nome desses alelos que impedem a manifestação de outros? Alelos dominantes. Um alelo dominante impede a manifestação de um alelo recessivo, certo? A característica determinada por esse alelo pode ser manifestada por heterozigotos e homozigotos. Então, tanto faz se ele é homozigoto ou heterozigoto, essa característica vai ser manifestada. Então, só um minuto. Só um minuto aqui. Então, quer ver? Voltando aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Então, os alelos dominantes, eles vão manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose, certo? Então, nesses dois casos, eles vão se manifestar, tranquilo? Então, mesmo que seja um heterozigoto, tem um alelo Bzinho aqui, ele vai se manifestar, certo? Entendido isso? Então, esse é o alelo dominante. Ele impede a manifestação de um alelo recessivo. E eles são sempre representados por uma letra maiúscula. As letras é uma forma que deixa um pouco mais didático e não assusta os alunos também.
porque originalmente foi tratado com números. Mendel dava números nas ervilhas que ele trabalhava. Eu, particularmente, também prefiro. Mas se a gente começou com letra, vamos continuar com letra. Agora, os alelos recessivos. Os alelos recessivos, ele não se manifesta se estiver junto de um alelo dominante, certo? Então, nesse caso, a característica só se manifesta em homozigotos recessivos, representados por letra minúscula. Então, como eu disse para vocês, toda vez que a gente for colocar um genótipo, coloca o alelo dominante primeiro. Por exemplo, o Bzão depois do Bzinho. Mesmo que no cruzamento, vai lá, Bzinho ou Bzinho e Bzão, certo? Então, só para dar uma relembrada para vocês. Continuando aqui, tem uma forma de a gente descomplicar bastante a vida de vocês. Porque herança por dominância é uma coisa muito simples, acredita nisso. Ele é realmente muito simples, porque existe apenas 4 possibilidades de cruzamento com herança de dominância e 4 resultados diferentes. Na verdade, tem 4 resultados diferentes. Tá, vamos entender. De uma das combinações seria 2 heterozigotos, um homozigoto e outro heterozigoto, um heterozigoto com um homozigoto recessivo e 2 homozigotos, um dominante e outro recessivo, certo? Então, temos 4 possibilidades aqui. 2 heterozigotos, um homozigoto e um heterozigoto, um heterozigoto e um homozigoto recessivo, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Então, essas são as únicas 4 possibilidades que vão dar resultados diferentes. Então, eu posso colocar qualquer letra, posso colocar número, posso colocar qualquer coisa, que sempre vai dar os mesmos resultados nesses casos aqui. Claro que a gente pode colocar Bzão, Bzão, com Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, com Bzinho, Bzinho. Mas isso vocês já sabem que sempre vai dar o mesmo resultado. O que vai ter de resultado diferente vai ser essas 4 combinações. Por quê? Olha só, toda vez que 2 heterozigotos se cruzam, sempre vai dar 1/4 Bzão, Bzão, ou 25%, vai dar 2/4 ou 50% Bzão, Bzinho, e 1/4 ou 25% Bzinho, Bzinho. Essa é a famosa proporção 1, 2, 1. Isso só é possível com cruzamento de 2 heterozigotos, certo? Então, quando a gente cruza 2 heterozigotos, sempre vai dar esse resultado. Sempre vai ser isso, independente de qual letra, de qual alelo a gente está trabalhando. Correto? Então, quando a gente vai cruzar um Bzão, Bzão com Bzinho, Bzinho, ou seja, um homozigoto com heterozigoto, sempre vai dar metade homozigoto dominante e metade heterozigoto. Quando a gente cruza um heterozigoto com um homozigoto recessivo agora, sempre vai dar metade heterozigoto e metade homozigoto recessivo. E quando a gente cruza 2 Bzão, Bzão, Bzão e 2 Bzinho, Bzinho, ou seja, um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo, sempre vai dar 100% heterozigoto, porque cada um dos genitores aqui vai poder doar somente um alelo, sem ter nenhum outro diferente. Isso que eu quis dizer. Então, essas são os resultados possíveis de 4 cruzamentos diferentes. Então, sempre vai dar esses resultados, certo? Então, isso descomplica toda a nossa vida. Porque você não precisa, às vezes, nem fazer o quadro de Punnett para saber qual que vai ser o resultado. Às vezes, só de bater o olho você vai entender. Então, anotem isso aqui no caderno de vocês, para vocês realmente descomplicar
quando for fazer o cruzamento, certo? Então, vamos repetir mais uma vez. O cruzamento de dois heterozigotos sempre vai dar esse resultado aqui. O cruzamento de um homozigoto com um heterozigoto sempre vai dar esse resultado aqui. O cruzamento de um homozigoto, quer dizer, de um homozigoto recessivo com um heterozigoto vai dar metade heterozigoto e metade homozigoto recessivo. E quando tem dois homozigotos, sempre vai dar 100% heterozigoto, certo? Então, continuando. Agora sim a gente vai para os exercícios. Então, nesse exercício aqui, a gente vai explorar essa parte dos cruzamentos, de possibilidades diferentes com homozigotos e heterozigotos, certo? Então, vamos lá. Um floricultor percebeu em sua plantação duas variedades de flores, plantas com flores brancas e plantas com flores lilás, mais raras na plantação. Olha só, mais raras. O que isso será que quer dizer? É muito ruim esse risco. Mais raras. Não tem aqui. Enfim, as mais raras. O que quer dizer mais raras? Quer dizer que são recessivas, certo? Então, toda vez que a gente for resolver um exercício, a gente tem que ir coletando dados para resolver. Então, vamos lá. O floricultor determinou, então, que as flores brancas são determinadas por um alelo dominante, L', e as flores lilás por um alelo recessivo, L'. Então, como eu disse, essa característica lilás ela é recessiva. As flores brancas dominam as flores lilás, certo? Então, esse agricultor ele pretendia aumentar o número de flores lilás. Então, ele realizou diversos cruzamentos para obter mais dessas plantas. Então, são esses cruzamentos aqui, tá? Então, vamos fazer todos esses cruzamentos e ver qual desses tipos de cruzamentos vai obter mais flores lilás, certo? Então, fazendo o primeiro aqui da letra A. Tá. Antes da gente fazer o exercício, sempre é bom a gente colocar alguns dados importantes, alguns dados para a gente lembrar. Que se a flor branca ela é dominante, quer dizer que L', vai ser flores brancas, L', também vai ser flor branca. É aquele caso da dominância. Mesmo que tenha um alelo L' aqui, um alelo recessivo aqui, ela vai ser branca do mesmo jeito. E ela só vai ser lilás se tiver dois alelos recessivos. Beleza? Então, L', vai ser flores brancas, L', flor branca também, e L', flores lilás. Então, vamos fazer o cruzamento da letra A. Dois heterozigotos, como eu disse para você no slide anterior. Qual que é o único resultado possível no cruzamento de dois heterozigotos? Você formar um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Olha só, L' com L', 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 com Lzinho, Lzinho, Lzinho. Lzão com Lzinho, Lzão, Lzinho. Mais uma vez, o recessivo fica depois do dominante. O dominante sempre vem primeiro. E agora, Lzinho com Lzinho, deu Lzinho, Lzinho, certo? Então, nesse caso, quais são os genótipos desse cruzamento? Olha só aqui a proporção de novo. Mesma coisa. 1/4 ou 25%, Lzão, Lzão. 2/4 ou 50%, Lzão, Lzinho. 1/4 ou 25%, Lzinho, Lzinho. Agora, os fenótipos vão mudar um pouquinho. Fenótipo, o que é isso? Fenótipo é a manifestação do genótipo. Olha aqui, esse é o genótipo e esse é o fenótipo, certo? Então, nesse caso, tivemos 75% de flores brancas. 3/4. 1, 2, 3, entre 4. Então, 75%. Flores brancas.
e apenas 25% de flores lilás. Então, esses são o resultado dos fenótipos, certo? Então, o resultado do fenótipo pode mudar do resultado do genótipo. Isso no caso de dominância, certo? Já que o alelo lisão ele é dominante, então nesse caso vai ser branca do mesmo jeito. Então, 75% das flores nasceram brancas, certo? Então vamos para a letra B. Agora, o resultado de um cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto. Lembra qual que foi o resultado? 50% dos genótipos vão nascer heterozigotos e 50% homozigotos. Quer ver? Elisão, elisão, elisão com elisinho, elisão, elisão com elisão, 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 elisão com elisinho, elisão com elisinho. Então, mesma coisa. 50% heterozigoto, 50% homozigoto. Tá lá. 50% elisão, elisão, 50% elisão, elisinho. Agora, como eu disse, o fenótipo vai mudar um pouco. Como assim? O elisão, elisão, quanto o elisão, elisinho, os dois vão ser genótipos que vão gerar flores brancas. Então, nesse caso, 100% das flores brancas vão nascer flores brancas, nesse caso aqui, certo? Então, aqui não nasceu nenhuma flor lilás. Para esse agricultor já é uma desvantagem para ele, certo? Porque ele quer as flores lilás. Então, vamos lá para a letra C. Agora, é o caso de um homozigoto recessivo com um heterozigoto recessivo. Então, como tinha lá no resultado do slide anterior, vai gerar metade homozigoto recessivo e metade heterozigoto. Então, vai ter elisão com elisinho, elisão, elisinho, elisão com elisinho, elisão, elisinho, elisinho e elisinho, 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 certo? Então, nesse caso, como eu já tinha dito, 50% dos genótipos vão ser elisão, elisinho e 50% elisinho, elisinho. E agora sim, os fenótipos vão mudar. As flores brancas vai ter 50% dessa plantação e 50% de flores lilás. Na verdade, nesse caso, os genótipos vão ser igual aos fenótipos, certo? Então, nesse caso aqui, desse cruzamento, produziu 50% de flores lilás. Para esse agricultor, voltando lá, isso vai ser uma vantagem. Então, se ele quer produzir mais flores lilás, é melhor ele cruzar esses dois genótipos aqui. Ah, mas ele podia cruzar dois genótipos elisinho, que ia produzir 100% plantas de flores lilás. Sim. Mas para uma plantação isso não é tão vantajoso. Imagine todas as plantas iguais, todas com o mesmo genótipo. Ia chegar alguma hora que poderia dar alguma doença, e essa doença ia dizimar toda a plantação do agricultor. Então sempre tem que ter algum tipo de variabilidade, algum tipo de variação para continuar a ter vários tipos de genótipos, certo? Então, uma coisa que a gente pode concluir aqui também, que no cruzamento de dois heterozigotos é a única forma que vai ter bastante variedades. Somente o cruzamento de dois heterozigotos, olha aqui, a gente vai ter os 3 tipos de genótipos, como está aqui. Então, somente o cruzamento de 3 heterozigotos que vai ter essa variedade. Então, isso é muito importante. Como que é importante? É importante porque se a gente ficar apenas com raças puras do resto da vida, a gente não vai ter uma variabilidade para poder aguentar alguma doença, algum vírus, certo? Então é sempre importante ter variabilidade, beleza? Só um parênteses aí para vocês pensarem. Então, seguindo,
outro exercício aqui. Vou passar. Agora, a gente tem outro exercício. Eu descompliquei para vocês aquela hora, mas agora vou dar uma complicadinha. Como que vai dar uma complicadinha? Vocês vão notar que nesse caso aqui, eu não dei nenhum genótipo. Eu só falei os fenótipos. Mas como que vai resolver sem o genótipo? Vou explicando. É a mesma coisa da gente resolver uma equação de matemática quando a gente não tem uma das incógnitas, uma do x ou do y, certo? Tá, vamos lá. Então, o exercício fala: um homem de cabelos pretos se casou com uma mulher também de cabelos pretos. Logo, todos seus 4 filhos nasceram com cabelos pretos. O filho mais velho desse casal, Ralph, se casou com uma mulher igualmente de cabelos pretos. Porém, um dos filhos de Ralph, nasceu com cabelo ruivo. Como isso é possível? E agora? A mulher do Ralph traiu ele. Tem que ir lá no ratinho fazer exame de DNA. Não. Vocês vão entender que não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar os dados do exercício. Então, nós podemos concluir, do enunciado desse exercício, que cabelos pretos são dominantes. Como que eu posso saber disso? Em toda essa geração aqui, até chegar no Ralph, todos eles nasceram com cabelos pretos. Somente quando uma mulher de fora da família, a sua esposa, se casou com ele, ele teve um filho de cabelo ruivo, certo? Então, durante toda uma geração, a família do Ralph tinha cabelos pretos. Então, são dominantes, certo? Então, nesse caso, os cabelos pretos são dominantes, certo? Então, se o cabelo preto é dominante, então o alelo Rzão, eu dei esse nome de R, você pode colocar aqui a letra. O alelo Rzão determina cabelos pretos. O alelo Rzinho determina cabelos ruivos. Lembrando mais uma vez, é importante a gente anotar esses dados para resolver o exercício. A gente vai entender muito melhor anotando isso, certo? Então, quando for resolver o exercício que eu passei na lista 9, façam essas anotações. Então, com esses alelos, a gente pode fazer os genótipos. Um genótipo Rzão vai determinar cabelos pretos. Um genótipo Rzão e Rzinho, já que o Rzão é dominante, também vai ser cabelos pretos, mesmo que tenha esse Rzinho aqui. E somente vai ter cabelos ruivos no caso de 2 alelos recessivos. Então, o homozigoto recessivo, Rzinho e Rzinho, determina cabelos ruivos, certo? Então, como que a gente agora vai descobrir os genótipos dos pais, que eu não dei os genótipos? Como que a gente descobre isso? Então, a gente vai descobrir agora qual que é os genótipos para saber como que nasceu esse filho aqui do Ralph, no caso, o neto desses pais aqui, como que ele nasceu de cabelo ruivo, certo? Então, vamos descobrir agora os genótipos. Eu disse que o pai do Ralph, ele tem cabelo preto. A mãe também tem cabelo preto. Então, cada um deles tem que ter pelo menos um alelo Rzão. Certo? Vão acompanhando aí. Muita atenção agora. Então, para o pai ter cabelo preto, ele tem que ter pelo menos uma Rzão. Basta uma Rzão. Porque somente um alelo Rzão já determina cabelos pretos. A mãe é a mesma coisa. Basta ela ter um alelo Rzão para ela ter cabelos pretos, certo? Então, Ralph, a gente tem certeza que ele também tem um alelo Rzão, porque ele também tem cabelos pretos. Agora, qual que é o outro alelo que determina esse genótipo? A gente não sabe ainda, vamos descobrir. E também diz aqui no exercício que a esposa do Ralph também tem cabelo preto. Então, todos eles têm pelo menos um alelo Rzão. Tem que ter pelo menos um. Tendo
pelo menos um já é necessário para eles terem cabelo preto. Agora, se é Rzão ou é Rzinho, a gente vai descobrir agora. Então, desse casamento aqui, do Ralph e da sua esposa, nasceu um filho ruivo. Então, para ele ser ruivo, ele tem que ser o quê? Rzinho. Ah, então ele é ruivo, a gente tem certeza que ele é Rzinho. Mas se ele é Rzinho, da onde veio esses alelos Rzinho? Tem que vir do Ralph e da esposa dele. Se não tiver um alelo Rzinho em cada um deles, não é possível ele nascer Rzinho. Então agora a gente sabe que o Ralph e sua esposa têm um alelo Rzinho. Então eles são heterozigotos. Lembra que eu disse da proporção de heterozigotos? Sempre vai ter pelo menos um do cruzamento, vai ter um homozigoto recessivo, certo? 25% de chance, beleza? Então, agora a gente sabe que o Ralph e sua esposa é Rzinho, então tem que ter vindo esse Rzinho do Ralph, tem que ter vindo dos pais também. Pode ser da mãe. Nesse caso, o pai seria Rzão. Para todos os filhos, os 4 filhos nascerem de cabelos pretos, o pai tem que ser Rzão e a mãe é Rzinho. Então, nesse cruzamento, teve o Ralph, que é heterozigoto, certo? Agora, a gente tem o genótipo de todos, e a gente sabe por que o filho do Ralph é ruivo. Porque desde a mãe do Ralph, ele tem esse Rzinho na família. E a esposa do Ralph doou o outro alelo Rzinho. Então isso formou o genótipo Rzinho. Rzinho, quer dizer, corrige aí. Então, vamos provar agora com o cruzamento que isso é verdade. Então, olha aqui. O pai e a mãe do Ralph. Eles têm que ser Rzão e Rzinho. Isso vai ser necessário para o Ralph ser Rzinho? Sim. Por quê? Olha aqui, para ser um pouco mais rápido. Desses aqui, metade nasceram heterozigotos e metade nasceram homozigotos. Todos com cabelos pretos, como está aqui. Todos eles com cabelos pretos. Todos eles, todos os 4. Então, todos esses aqui têm cabelo preto. E um desses era o Ralph. Ele é Rzinho, certo? E aí, então, o Ralph... Ixi, peraí, tem um erro aqui. Volta. Vamos voltar aqui. Aqui. O Ralph é Rzinho. Certo. Então, agora voltamos lá. Então, olha o Ralph aqui. Rzinho. E a sua esposa também, Rzinho. Desse cruzamento, nós temos aqui seu filho ruivo, Rzinho. Então, os dois são heterozigotos, como eu previ aqui, certo? Então, só é possível, a resposta é, só é possível esse filho do Ralph e sua esposa ser Rzinho, porque os dois são heterozigotos. O Ralph e a esposa são heterozigotos. E a mãe do Ralph tinha um alelo Rzinho também para doar para o Ralph, certo? Então esse é o motivo. A mãe do Ralph tinha um alelo Rzinho, o Ralph era heterozigoto e sua esposa também. Isso possibilitou gerar um genótipo raro aqui, que é o cabelo ruivo, certo? Compreenderam isso? Se não entendeu, volta o vídeo, veja novamente. Então vamos agora para o exercício 3. Mesma lógica, mas um pouquinho diferente. A gente tem que descobrir os genótipos desse caso aqui.
Então, nesse caso, vamos lá. Um gato marrom foi cruzado com 2 fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes de cor marrom. Já a outra fêmea que esse gato cruzou também era da cor preta e teve 14 filhotes, sendo todos eles da cor preta, certo? A partir desses cruzamentos, marca a opção que contém os genótipos do macho, da primeira e da segunda fêmea. Então, aqui tem essas 5 alternativas aqui. Vamos descobrir qual delas representa os genótipos dos gatos, certo? Então, mais uma vez, vamos anotar os dados. Resolver exercício de genética tipo CSI. Você tem que pegar algumas pistas, algumas dicas durante o enunciado do texto para você entender, para você conseguir resolver. Então, por isso tem que ler com muita atenção. Então, vamos aos dados. A cor preta é dominante. Então, mais uma vez, a gente pode deduzir que a cor preta é dominante. Como que eu sei disso? Quando cruzou um gato marrom com a gata preta, a primeira gata preta, tiveram 13 filhotes, 7 pretos e 6 marrons. Então, desses 13 filhotes, 7 nasceram pretos. Então, se a gente pegar 7 e dividir por 13, vai dar aproximadamente 0,56. Isso é 56%. E se a gente dividir 6 por 13, a gente vai ter aproximadamente 0,46. Não, 0,44. Isso quer dizer 44%, certo? Então, é uma proporção muito parecida com aquele resultado que a gente viu lá atrás. Vamos voltar lá atrás agora. Aqui, ó. Então, é bem parecido com esse resultado aqui, certo? Um desses dois a gente vai descobrir qual que é. Metade, metade, certo? Mas, a gente viu lá, voltando lá, cadê? Aqui. Voltando aqui, são 50% pretos e 50% marrons, certo? Então, a gente vai ter que descobrir se esses pretos aqui são azão-azão ou azinho-azinho, certo? Então, desse cruzamento, quando esse gato marrom cruzou com a gata preta, tiveram 14 filhotes, todos pretos. Então, olha só, mais uma evidência que a cor preta é dominante. Então, se todos os filhotes nasceram pretos, de um cruzamento entre um marrom e um preto, quer dizer que a cor preta é dominante, certo? Beleza? Então, isso a gente pode deduzir que a cor preta é dominante. Então, se a cor preta é dominante, um alelo azão vai determinar a cor preta. Um alelo azinho vai determinar a cor marrom. E temos aqui os genótipos. Azão-azão vai ser cor preta, azão-azinho, cor preta também, mesmo com esse alelo recessivo aqui. E azinho-azinho vai ser cor marrom. Então agora a gente vai descobrir os genótipos, como fez do anterior. O gato marrom, se ele é marrom, a gente tem certeza que ele é azinho-azinho. Por que a gente tem certeza? Porque ele é o fenótipo recessivo, que ele é o genótipo recessivo, mais raro. Então, o alelo recessivo ele só se manifesta quando estiver em homozigose. Então, a gente tem certeza que o gato é azinho-azinho. Então, a gente tem essa certeza. Quer ver? Volta lá. Se ele é marrom, ele é azinho-azinho. Então, já colocamos aqui 2 opções. Já descartamos 3. Então, um desses dois é a verdadeira. Certo?
Então, o gato a gente já sabe que ele é azinho, porque ele é marrom, certo? Para manifestar essa característica de cor marrom, é necessário 2 alelos recessivos, os dois, do pai e da mãe. Então, agora a gente já sabe que o gato é azinho. A gata 1, a primeira gata, ela é preta, então ela tem que ter um alelo azão. Independente disso, ela já vai ser preta. Se tiver pelo menos um alelo dominante, ela já vai ser preta. E lá no exercício diz que 50% nasceu preto e 50% nasceu marrom. Marrom já sabe que é azinho. Por que eu já coloquei esse azinho aqui nos gatos, nos filhotes pretos? Porque se fosse um azão aqui, seria o quê? 100% azão. Mas já que nasceu gatos marrom e gatos pretos, 50-50, então essa fêmea aqui só pode ter um azinho, certo? Então, a gata número 1 é azão. Descobrimos o segundo genótipo. O segundo cruzamento. O gato, que já sabemos que ele é azinho. Já sabemos que ele é azinho. Ele cruza com uma gata preta que, para ela ser preta, ela precisa somente de um alelo azão. E os filhotes nasceram 100% pretos. Olha só, já coloquei aqui que eles são azinho. Como que eu sei disso? Porque essa gata ela é azão. Por quê? Se ela fosse azinho, seria esse caso aqui, não esse daqui. Então, ela é azão e o gato também é azinho. O gato é azinho. Então, juntando esses dois genótipos, formam 100% gatos pretos azinho. Então, resolvemos aí os 3 genótipos que o exercício pediu para a gente descobrir. Então, qual que é a opção certa? Letra D. Letra D. O gato é azinho, a gata número 1 azinho e a segunda gata azão. Então, para a gente ter essa prova, que são esses mesmos genótipos, a gente dá para fazer o cruzamento. Olha só. Um azinho, a gata, e o gato azinho. Então, metade vai nascer azinho e metade vai nascer azinho. Exatamente como está aqui. Desse segundo cruzamento, nós determinamos que a gata é azão e o gato azinho, como a gente já sabia. Então, 100% vai ser azinho, 100% deles vão nascer pretos. Certo? Então, esse foi o vídeo de exercício resolvido. Espero que vocês tenham entendido. Volta para, como eu disse novamente, ver de novo até vocês entenderem muito bem. Então, por hoje é só, pessoal, e tenham bons estudos. Até mais.